alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. 11º tema do curso de Ética Social Cristã, Doutrina Social da Igreja, em que vamos abordar duas encíclicas do Papa Bento XVI, esse grande Papa que ainda é vivo, já está bem velhinho, e que renunciou num gesto de grandeza, né, já que ele se dava conta que não podia mais conduzir a Igreja do jeito, na forma de saúde que ele estava, nas condições de saúde dele. E o Papa Bento XVI, um grande mestre da fé, ele nos brindou com duas encíclicas sociais. Na verdade, uma grande encíclica social e a outra veio completar essa encíclica, né? As duas encíclicas se chamam Deus Caritas Est, Deus é amor. Então, sobre o amor humano, amor divino, isso é a coisa central da nossa fé. E que já tem um pouco os germes disso que ele depois desenvolve em sua encíclica social chamada Caritas in Veritate, né? Caridade na verdade. Né? Então o Papa Bento XVI nos brindou com essas duas encíclicas. E vamos então e vamos comentá-las, né? Essas encíclicas hoje. A Caridade na Verdade, que foi escrita em 2009. E antes de iniciarmos esses comentários, nós também vamos depois comentar mais alguma coisa do Papa João Paulo II e também da encíclica de Francisco, do Papa Francisco, Louvado Sejas, né? Se tivermos ainda um pouco de tempo no final dessas duas encíclicas, sobretudo a encíclica social de Bento XVI. Nós vamos iniciar, como sempre, com a oração do Laicato. Estamos nesse ano nacional do Laicato e é aos cristãos leigos e leigas que cabe a grande responsabilidade de traduzir em atos, em decisões, em prática, essas orientações do pensamento social cristão que sai do Evangelho e da experiência histórica dos cristãos no mundo. Oração do Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como Igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Trindade Santa, pela presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos sociais, testemunhas de fé e santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos, ó Trindade, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade e no campo, e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos, ó Trindade Santa, que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, ó Deus unitrino, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos de todos os cristãos. Amém. Passemos então a uma breve reflexão sobre essas duas encíclicas. A primeira eu vou então praticamente só citar, né, e situar, que é Deus Caritas Est, Deus é amor. Isso deixa assim entrever que o Papa João Paulo, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, foi um grande mestre, como disse o teólogo, e ele se deu conta que
no meio de tantos ensinamentos, às vezes esquecemos que da centralidade do amor e da caridade. Esse é o grande mandamento. Tudo mais, justiça, solidariedade, tudo isso são decorrências desse tema central do mandamento primeiro e maior, né, que nos foi dado por Jesus Cristo, né? E a encíclica começa com essa afirmação: Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então essas palavras da primeira carta de São João exprimem com singular clareza o centro da fé cristã. A imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do ser humano no seu caminho. Então, a centralidade do amor. Esse é o tema desta encíclica de Bento XVI. Então, ele tem duas partes nessa encíclica, a parte mais especulativa, né? E uma segunda mais de caráter concreto e prático, né? Então, Deus Caritas Est, o amor cristão. Por exemplo, vou destacar brevemente algumas passagens que ele fala de Eros, Filia e Ágape, as três formas, né, de amor, né? O amor possessivo, o amor de amizade e o amor de doação, podemos dizer assim, né? O Eros, a Filia e o Ágape, né? Jesus Cristo é um amor encarnado de Deus. É a grande novidade do cristianismo, que é um amor oblativo de doação, né? Tudo faz parte também. O Eros é parte da nossa vida, também a filia, essa amizade. O amor apaixonado é parte, mas todo ele, essas formas de amor, culminam neste exemplo de amor que o próprio Verbo de Deus, Jesus Cristo, nos ensinou, que é um amor oblativo, um amor de doação. A Eucaristia como a expressão máxima do amor oblativo, é um dom, né? E nós, às vezes, esquecemos isso, né? Que a economia é aquele dá, recebe e tal, mas é importante ter presente também o dom, né? E isso está presente nas nossas famílias, né? As pessoas que se ajudam mutuamente não estão perguntando, a mãe não pergunta quanto vai receber pelo prato de feijão e arroz que ela prepara, pelo cuidado da limpeza da casa, a lavação da roupa, né? E o trocar das fraldas do seu bebê. Isso tudo é dom, isso é oblação, isso é amor, que se traduz nos gestos mais simples da vida cotidiana. Segundo, a caridade é manifestação do amor trinitário. É um dever da igreja, um serviço da caridade que se articula na criação de uma ordem justa em função também do bem comum. A caridade deve ser organizada através de múltiplas estruturas. A caridade não consiste em dar esmolas aí na esquina, mas consiste em organizar estruturas sociais e políticas que sejam voltadas ao bem comum e possam realizar de forma continuada, segura, né, e com justiça, né? O perfil específico da atividade de caridade da igreja também é mencionado pela encíclica, né? O atendimento às necessidades mais urgentes, né? Tantas obras sociais que nós conhecemos, né? Eu só quero lembrar a nossa creche, que atende 44 crianças pobres lá no Fátima, e tantas outras que nós conhecemos nessa cidade. É uma luta manter essas obras sociais. É o lugar onde as mães deixam os seus bebês, as suas crianças, né? Menos de 1 ano até 6 anos de idade, para poderem ir trabalhar antes que elas vão para a escola, né? O amor é suprapartidário, ele não é apartidário, né? Ele abraça todos os partidos, tem a sua função, né? E o amor não é proselitista, né? O amor ultrapassa também essas limitações. E a responsabilidade da igreja como espaço de ajuda recíproca, né? E, no fim, a encíclica fala a conclusão dos testemunhos da caridade, né? Nós temos alguns santos que especialmente se destacaram na sua vida, dando testemunho da caridade. Então, esse é um pouquinho, alguns tópicos dessa encíclica, Deus é amor. E que é uma encíclica que também, indiretamente, é social, no sentido de que foi os fundamentos. Sem um amor, nós não vamos a lugar nenhum, né? E ficamos presos, às vezes, em nossos interesses e descuidamos do bem comum. Agora, vamos então a outra grande encíclica social, chamada Caritas in Veritate, sobre a caridade na verdade.
sobre desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade. Papa Bento XVI, Ratzinger, publicado em 2009. Então vai fazer, no ano que vem, fazer 10 anos, né? 9 anos da publicação dessa encíclica, que tem uma riqueza imensa e que muitas vezes não é devidamente valorizada e conhecida, né? Caridade na verdade. Então, eu vou destacar 5 pontinhos. Primeiro, aprofunda a dimensão social da primeira encíclica de Bento XVI, esta Deus Caritas Est, que acabamos de falar, de recordar, sobre o amor cristão, publicada em 2005. Retoma o grande tema da encíclica do Papa Paulo VI, sobre o desenvolvimento humano integral. O desenvolvimento humano deve abranger todas as dimensões da vida pessoal e em sociedade, explicitando as implicações sociais do anúncio cristão. Então, essa primeira dimensão dessa encíclica sobre a caridade, na verdade, é lembrar que o fundamento de tudo está neste amor cristão, baseado, né, neste mandamento de Deus e na prática dos cristãos no mundo. Segundo, a encíclica põe os conceitos de caridade e verdade no coração da doutrina social cristã. E insere de modo radical o tema de Deus no mundo, mostrando por que o cristianismo é indispensável para a construção de um verdadeiro desenvolvimento humano, né? Sem Deus não se consegue desenvolver plenamente as virtualidades, as capacidades e, sobretudo, a solidariedade entre as pessoas, né? Por quê? Se Deus não existe, então vale tudo, né? Eu cuido de mim e ponho muitas vezes, né, um ídolo no lugar, como já se acentuou aqui, por exemplo, botando o lucro como o maior critério de efetividade e de produtividade. E nós sabemos que o lucro não é um critério, não pode ser um critério absoluto, nem o mercado pode ser um critério absoluto, né? O Deus mercado. O mercado é uma mediação para quê? Conseguir a realização da solidariedade, da justiça, do desenvolvimento integral. Muitas necessidades devem ser atendidas, não são expressas no mercado. Então, como é que ficam essas pessoas, né, que estão aí, passam fome, que perderam tudo ou que não encontram trabalho, né? Eles praticamente desaparecem do mercado. E eles devem ter um lugar, devem ser considerados. Então, a caridade, na verdade, ultrapassa as dimensões de um puro mercado, né, de produção e geração de lucros, né? Depois, essa encíclica mostra também o papel público da fé cristã. A fé cristã tem lugar no mundo, na sociedade. E temos aí essa teologia pública de que o IHU, a Unicinos, fala tanto nas suas manifestações, nos seus estudos e nas suas publicações. O papel, a teologia pública, né? Que não é partidária, não é também só de uma confissão. Ela mostra como a reflexão sobre os valores cristãos e os valores do humanismo são importantes para um desenvolvimento integral e humanizado. Então, o papel público da fé cristã, da qual deriva uma visão coerente de vida, em pé de igualdade com outras visões, né? Afirma que não existem duas doutrinas sociais, uma pré-conciliar. Lá teria sido, naqueles documentos, aquela doutrina mais voltada para esses conceitos elementares, né, da justiça e da subsidiariedade, né, mas também e da pós-conciliar. Teria havido aí uma grande mudança. Houve mudança, sim, mas não se deve. O que se deve ressaltar, diz o Papa, é a continuidade da encíclica, do ensino social. Desde Leão XIII, ele já falava da necessidade do bem comum, que é um fio condutor de todo o ensino da Igreja.
isto é, o bem comum, o bem social, o bem público, tem que ter prioridade sobre o bem individual, desse ou daquele, né? E sobretudo dos detentores do capital. Mas existe então só uma única doutrina social da Igreja. Une os temas da justiça social aos temas do respeito à vida e à família. Isso então foi o terceiro tema. Temos um quarto e um quinto. O quarto tema desta encíclica, né, afirma que a economia precisa de gratuidade e que essa não deve ser simplesmente superposta no fim ou pensada ao lado da atividade econômica, mas deve ser elemento de solidariedade no interior mesmo dos processos econômicos. Deve haver a dimensão da solidariedade e da chamada gratuidade dentro dos processos econômicos, dentro de toda a produção, né? Porque há muitos gestos que não têm aquela compensação material ou financeira imediata e são necessários, são significativos, né? A valorização das pessoas não tem preço, como nós dizemos, né? O respeito aos outros não tem preço, mas é fundamental para um desenvolvimento pleno, humanizado e integral. Sem isso, a própria atividade redistributiva do Estado se tornará impossível, diz a encíclica, né? Então, a gratuidade, que nós temos que pensar nesses últimos e nos mais necessitados, né? E que foram prejudicados por uma razão ou outra. Nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil. Qual foi a compensação que até hoje receberam os nossos irmãos africanos? Zero. Foram lá jogados à margem e aí depois vocês se virem, né? Agora, finalmente, nos últimos anos, sobretudo a Constituição última também, ela despertou para a necessidade de políticas compensadoras daqueles que foram prejudicados lá no começo e que ficaram, por isso, sempre mais prejudicados ou até marginalizados. Então, por exemplo, as cotas nas universidades públicas são uma forma de compensar essa desvantagem inicial, até o dia em que os grupos étnicos se equalizam, então, todos estão nas mesmas condições. Tudo bem, então não precisa mais haver cotas, mas bota as cotas porque hoje nós temos aí pessoas que foram tremendamente prejudicadas, grupos inteiros foram prejudicados por uma economia desumana, né? Foram 300 anos de escravidão, né? E nós em Pelotas tivemos isso muito. Quem constitui a riqueza mesmo nas acharqueadas? Claro, os patrões foram importantes organizar, mas o trabalho foi dos trabalhadores, dos nossos irmãos afrodescendentes e africanos, que foram trazidos aqui à força, foram escravizados, explorados ao máximo e morriam muito cedo. Isso tudo nunca se... né, houve a libertação dos escravos, assim, entre aspas, né, em 1888, a Lei Áurea, foi a libertação dos patrões. Os patrões ficaram livres de qualquer obrigação com esses que foram os que lhes fizeram toda essa riqueza, né? Isso é muito triste, né, constatar isso, né? É só ler isso um pouco nesses livros, historiadores que agora estão descobrindo isso e analisando isso, o Monquelá, né, a pelota dos excluídos, né? Quem é que fala da pelota dos excluídos, desses todos que foram prejudicados por um sistema desumano, que foi a escravidão, né? Estão aí os capitães, estão aí os coronéis, as praças com o nome deles, né? Onde é que está a praça com o nome dos escravos que trabalharam, né, em todas essas charqueadas, fizeram tanto produção tão importante e deram sua vida, né? Para que agora tenhamos essas famílias, tem famílias muito ricas aqui em Pelotas, né? Essa tese doutoral que foi publicada recentemente mostra as 12 famílias ricas em Pelotas que fizeram grande parte da sua riqueza em cima das charqueadas. Claro, depois vieram outras formas também de indústria, etc., né? Mas é o rentismo hoje que está muito presente nessa cidade, construída em cima de uma situação que até hoje não foi devidamente recuperada e avaliada. Por fim, nessa encíclica se fala, pela primeira vez, são retratados de modo sistemático os temas da globalização, do respeito ao meio ambiente e da bioética. Vejam, nesta encíclica de Bento XVI, né, a Caridade na Verdade, em 2009, o Papa Bento XVI já fala muito claramente da globalização, do respeito ao meio ambiente
e da bioética. Ele encara o futuro com a coragem da sabedoria cristã. A polarização norte-sul, né, que ainda existe, né, os países do norte, os países desenvolvidos, e os países pobres, que estão sobretudo na África e no sudeste da Ásia, né, é uma situação real, mas deve ser superada, deve ser transformada. Essas relações têm que ser revistas, né? A responsabilidade do desenvolvimento não é só de alguns, mas de todos, inclusive dos países emergentes. Também eles devem se organizar, cuidar da justiça, cuidar de formar gestores, administradores, para o bem comum. E também as elites dos países pobres. A encíclica fala disso. Nos países pobres temos gente muito rica, que se recuou de uma forma ou outra, né? E que muitas vezes não cumpre o seu papel de promover o desenvolvimento integral daquele país, com as riquezas que acumulou. Esta encíclica também critica as ideologias do passado e do presente, como o materialismo e o tecnicismo, né? O materialismo, que coloca os bens materiais acima de tudo, e o tecnicismo, né? Como se a técnica tivesse solução para tudo. Não tem. Ela ajuda, ela é importante, mas ela temos os limites do crescimento. Todo mundo sabe disso hoje. Os que são um pouquinho espertos, né, se deram conta que a natureza tem o seu ritmo. E você não pode, né, querer pretender que a natureza recupere tudo aquilo que nós destruímos com novas técnicas que vão superar isso. Não, senhor. Os oceanos estão sendo poluídos de maneira dramática, com toneladas e toneladas de lixo que estão sendo jogados no oceano. E quando é claro, agora fala-se também, por exemplo, né, no plástico, que é de biodegradável, né? Mas quando é que esse aí vai dominar? Isso, o que conta é o lucro, né? E esse plástico biodegradável provavelmente ainda não dá o lucro que as pessoas esperam receber. Então, porque o critério sempre é o lucro maior. Aponta também a encíclica o problema de fundo, né? Sem Deus, os homens são fruto do acaso e da necessidade e não tem e nada tem a receber. Sem Deus, os homens são fruto do acaso e da necessidade e nada tem a receber. Nós temos que pensar nisso, né? De que a pessoa humana, a vida humana tem um sentido, né? Você lendo textos, por exemplo, os livros de Viktor Frankl, né? Esse grande criador da logoterapia, né? Um psicólogo dos mais destacados do mundo moderno, né? Que passou pela experiência do campo de concentração. Ele escreveu O Sentido da Vida, né? Ele disse que temos que descobrir, e ele disse que descobriu o sentido da vida lá naquele sofrimento que ele passou no campo de concentração, né? As pessoas sobreviviam quando tinham uma esperança de vida, né? Aqueles que não entregaram os pontos, ficaram sempre lutando e preservando a sua dignidade, não deixando que, né, rebaixassem essa sua dignidade. Então vejam como é importante, né, essa encíclica nos lembrar dessas questões fundamentais, que são a valorização da pessoa, da sua dignidade e da própria atividade redistributiva do Estado, voltada para o bem comum, que ela também é necessária. Não só através de um sistema de impostos que seja justo e que sejam bem aplicados, sempre vem essa outra questão também. Mas é importante sim que haja isso aí. Então, esta é a encíclica de Bento XVI. Eu vou citar agora algumas passagens desta encíclica, temos ainda uns minutinhos, eu vou então resumir e citar aqui o desenvolvimento humano, que essa encíclica ressalta bastante, né? Que deve ter, então, a oferta de trabalho para todos, para ser humano, esse desenvolvimento. Então, precisamos sim cuidar que todos tenham uma ocupação, tenham um trabalho produtivo, né? Isso é necessidade, é uma necessidade das políticas públicas também. Segurança e previdência, né? Que é uma necessidade, é uma função do Estado, cuidar disso. Corrigir erros e disfunções. Nossa sociedade tem muitos erros e disfunções. A mobilidade laboral e a desregulamentação, que hoje também está se acentuando, né?
e a necessidade da segurança alimentar. Vejam, a encíclica fala de segurança alimentar, o respeito pela vida. Nós temos que garantir que toda a população tenha acesso a uma alimentação sadia, equilibrada e saudável. E também a solidariedade, né? Todos se sintam responsáveis por todos. O que não pode, o que diz que não podemos relegar o desenvolvimento e o bem-estar só à função do Estado. Então, diz aqui na encíclica, número 38, a solidariedade consiste primariamente em que todos se sintam responsáveis por todos. Eu sou responsável pelo meu irmão também. E, por conseguinte, não pode ser relegada só ao Estado a função da solidariedade. Se no passado era possível pensar que havia necessidade, primeiro, de procurar a justiça e que a gratuidade vinha depois, como um complemento, hoje é preciso afirmar que, sem a gratuidade, não se consegue equalizar e sequer realizar um mínimo de justiça. A justiça sempre é complementada pela solidariedade. Então, chegamos ao final desta reflexão sobre esta bela encíclica de Bento XVI, o grande mestre da fé, um dos grandes teólogos que nós tivemos no sólio pontifício. E vamos então terminar citando mais uma frase do Papa Francisco, da sua encíclica sobre o meio ambiente, né? Nós já citamos na última vez sobre tudo se relaciona com tudo, e agora vamos citar uma outra frase que ficou muito famosa, uma passagem, número 139 da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. E diz o seguinte, isso aí é uma novidade que ele trabalhou muito bem, porque fala-se muitas vezes que há duas crises. Uma crise é a crise ambiental. Aí eles cuidado da natureza, de poluição e tal. E depois outra crise social, a pobreza, a miséria e o subdesenvolvimento. O Papa diz não. Há uma só e grande crise, né? Então, é fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. Então, não há duas crises separadas, uma crise ambiental e outra crise social, não. Mas uma única e complexa crise socioambiental, diz o Papa. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade dos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. E esta é a passagem do número 139 da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Caros ouvintes, então ficamos aqui. Recomendo a leitura também dessa encíclica do Papa Bento XVI, Caridade na Verdade. E felicidade, Deus abençoe cada um de vocês. Frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.